Você acorda no meio da noite com aquela sensação de aperto no peito e pensa que talvez seja apenas parte do envelhecimento? Durante anos ajudando pessoas que se sentem inquietas, agitadas e cansadas dessa batalha constante contra a ansiedade, descobri algo que pode transformar suas noites e seus dias. Se você sente que sua mente não para, que o corpo está sempre tenso e que perdeu aquela tranquilidade que tinha antes, hoje sua vida vai ter uma nova direção. O que vou compartilhar com você não são apenas receitas de chás. São 4 descobertas poderosas que funcionam especificamente para a nossa faixa etária, cada uma com uma forma única de acalmar tanto a mente quanto o corpo. Uma delas usa propriedades naturais que agem diretamente no sistema nervoso de forma surpreendentemente rápida. Outra trabalha com uma combinação que nossos avós já conheciam, mas que a ciência moderna comprovou ser ainda mais eficaz do que imaginávamos. Existe uma terceira que funciona mesmo quando você está no meio de uma crise de ansiedade, proporcionando alívio em poucos minutos. E a quarta é especial porque, além de acalmar, ela restaura aquela sensação de paz profunda que você sentia quando era mais jovem. Cada um desses chás tem sua própria personalidade e momento ideal de uso. Um é perfeito para aqueles momentos quando a preocupação não sai da cabeça. Outro funciona melhor quando o corpo está tenso e você precisa relaxar completamente. Um terceiro é ideal para preparar o sono reparador que tanto faz falta. E o último é como um abraço morno que acalma tanto por dentro quanto por fora. Não estou falando de soluções temporárias ou receitas genéricas que funcionam para qualquer idade. Estou falando de conhecimento específico sobre como nossa mente e corpo respondem a determinadas plantas e combinações após os 60 anos. Conhecimento que vem de anos observando pessoas como você recuperarem não apenas a tranquilidade, mas também a confiança de que é possível viver sem essa ansiedade constante. Se você está cansado de se sentir prisioneiro da própria mente, se quer voltar a ter controle sobre seus pensamentos e emoções, se deseja acordar descansado e dormir em paz, então cada minuto deste vídeo vai valer a pena. Porque hoje você não vai apenas aprender sobre chás. Você vai descobrir como devolver para si mesmo aquela serenidade que sempre foi sua por direito. Digite sim se você reconhece esses padrões e está pronto para entender como sua mente e corpo podem encontrar paz novamente. Centenas de pessoas já encontraram alívio começando com esse primeiro passo de reconhecimento e autocuidado. Uma transformação que me emocionou profundamente foi a de uma senhora de 68 anos que me procurou depois de meses acordando às 3 da manhã com o coração disparado. Ela me contou que havia perdido a confiança em conseguir relaxar naturalmente. Achava que dependeria de medicamentos para sempre. Depois de 3 semanas usando as descobertas que vou compartilhar com você, ela me ligou chorando de alívio. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de quem havia reencontrado a paz que pensava ter perdido para sempre. O que mais me impressiona é como essas soluções naturais devolvem algo que medicamentos não conseguem, aquela sensação de estar verdadeiramente em casa, no próprio corpo. Você sabe do que estou falando, não é? Aquela tranquilidade genuína que você tinha aos 40, quando conseguia lidar com qualquer problema sem que o coração disparasse, quando a mente não ficava remoendo as mesmas preocupações em loop infinito. Recentemente, um senhor de 72 anos me descreveu sua experiência de forma muito tocante. Ele disse que voltou a se sentir como se sentia quando lia jornal na varanda aos domingos, há 20 anos atrás. Aquela paz de quem está presente no momento, sem a mente já correndo para os problemas de amanhã. Ele recuperou a capacidade de assistir televisão sem que a ansiedade aparecesse do nada, de conversar com os netos sem aquela sensação de urgência constante no peito. A diferença entre essas soluções naturais e outras abordagens é que elas trabalham respeitando como nosso corpo mudou ao longo dos anos. Nossa sensibilidade aumentou, nossa necessidade de cuidado também.
Não precisamos de soluções agressivas. Precisamos de soluções inteligentes que conversem com nossa sabedoria de vida e nossa experiência acumulada. Uma paciente me relatou algo que me marcou muito. Ela disse que finalmente conseguiu voltar a fazer aquela caminhada matinal sem que a mente disparasse para todas as preocupações do dia. Conseguiu simplesmente caminhar, sentir o ar fresco, observar as plantas, como fazia quando tinha energia para apreciar esses pequenos momentos de beleza. Esse é o tipo de liberdade que essas descobertas proporcionam. O que descobri ao longo dos anos é que nossa geração tem uma vantagem única. Sabemos valorizar soluções que realmente funcionam porque já experimentamos de tudo. Não queremos milagres impossíveis. Queremos resultados genuínos e duradouros. Queremos acordar descansados, conseguir relaxar assistindo nosso programa favorito, ter uma conversa tranquila, sem que a ansiedade roube nossa atenção. Essas 4 descobertas que vou compartilhar hoje devolvem exatamente isso. A capacidade de estar presente na própria vida novamente. A sensação de que você tem controle sobre seus pensamentos e emoções, de que pode enfrentar qualquer situação com a serenidade que sempre teve dentro de si. É como se você voltasse a confiar em si mesmo, na sua capacidade natural de encontrar paz, mesmo em meio às dificuldades da vida. O primeiro chá que mudou a vida de centenas de pessoas é a camomila, mas não da forma como você provavelmente conhece. A maioria das pessoas usa a camomila como se fosse apenas um chá calmante qualquer, sem entender por que ela é especialmente poderosa para quem tem mais de 60 anos e lida com ansiedade. O que descobri observando meus pacientes é que nosso sistema nervoso, com o passar dos anos, fica mais sensível e reativo. Pequenos estímulos que antes não nos afetavam, agora podem disparar uma cascata de ansiedade. A camomila contém compostos chamados flavonoides, especialmente a apigenina, que se conectam aos mesmos receptores no cérebro que alguns medicamentos calmantes, mas de forma natural e suave. Aqui está o segredo que poucos conhecem. Para pessoas da nossa idade, a camomila precisa ser preparada de forma específica para liberar toda a sua potência calmante. Não é simplesmente jogar água quente em cima. A temperatura ideal é de 80 graus, não água fervendo, e o tempo de infusão deve ser de exatos 7 minutos. Por que essa precisão? Porque água muito quente destrói os compostos mais delicados e tempo insuficiente não extrai todas as propriedades terapêuticas. Uma paciente me contou algo que me chamou a atenção. Ela bebia camomila há anos, mas achava que não funcionava para ela. Quando ensinou a técnica correta, ela percebeu a diferença já na primeira xícara. Descreveu como uma onda de relaxamento que começou nos ombros, desceu pelos braços e chegou até as mãos, que estavam sempre tensas. Em 15 minutos, aquela sensação de aperto no peito que a acompanhava há meses simplesmente desapareceu. O momento ideal para este primeiro chá é quando você percebe os primeiros sinais de ansiedade chegando. Sabe aquela sensação de inquietação que aparece sem motivo aparente? Aquele começo de preocupação que você sabe que pode virar uma bola de neve? É nesse momento que a camomila preparada corretamente age como um interruptor suave, desligando o alarme antes que ele tome conta de você. Existe também um horário do dia em que a camomila funciona de forma ainda mais eficaz para a nossa faixa etária. Entre 15 horas e 17 horas, nosso cortisol naturalmente começa a diminuir, mas muitas vezes a ansiedade teima em permanecer. É como se o corpo estivesse tentando relaxar, mas a mente ainda estivesse acelerada. A camomila nesse horário funciona como uma ponte, ajudando a mente a acompanhar o ritmo natural do corpo. O que mais me impressiona é como pessoas que tomavam camomila há anos descobriram que estavam perdendo 70% dos benefícios por não conhecerem a forma correta de preparo. Um senhor de 69 anos me relatou que depois de aprender a técnica adequada, conseguiu pela primeira vez em 2 anos ler um livro inteiro sem que a mente disparasse para preocupações. Ele descreveu como uma sensação de clareza mental que não sentia há muito tempo.
A camomila também tem uma particularidade interessante para quem tem mais de 60. Ela não apenas acalma, mas ajuda a regular o sono sem causar sonolência durante o dia. Isso acontece porque ela trabalha regulando naturalmente nossos ciclos, não forçando o relaxamento como fazem algumas substâncias. É como se ela lembrasse ao corpo como era se sentir naturalmente tranquilo. Para potencializar ainda mais os efeitos, descobri que adicionar uma pequena quantidade de mel de abelha não é apenas para adoçar. O mel contém triptofano, que ajuda na produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. É uma sinergia perfeita que nossos avós talvez soubessem intuitivamente, mas que a ciência hoje comprova. Rápido, digite 1, se você já tentou camomila mas não sentiu os efeitos que esperava. Digite 2, se nunca experimentou, mas está curioso sobre a técnica correta. Sua resposta me ajuda a entender como melhor orientar sobre os próximos chás e pode ajudar outras pessoas que passam pela mesma dúvida sobre métodos naturais. O segundo chá que revolucionou a forma como centenas de pessoas lidam com a ansiedade é a melissa, também conhecida como erva cidreira. Mas aqui está o que poucos sabem. A melissa não é apenas calmante. Ela é especificamente poderosa para um tipo de ansiedade muito comum após os 60 anos. Aquela que vem acompanhada de pensamentos acelerados que não conseguimos controlar. Lembro de um caso especial onde uma senhora de 65 anos me procurou desesperada porque sua mente não parava de conversar sozinha. Ela descrevia como se tivesse várias vozes internas discutindo problemas o tempo todo, desde preocupações com a saúde até questões familiares que ela não conseguia resolver. Parecia que quanto mais tentava acalmar a mente, mais agitada ela ficava. A melissa contém compostos únicos chamados terpenos, especialmente o citronelau, que tem uma ação específica sobre o que os cientistas chamam de ruminação mental. É aquele processo quando nossa mente fica mastigando o mesmo problema repetidamente, sem chegar a uma solução. Para nossa faixa etária, isso é particularmente problemático, porque temos mais experiências acumuladas e, naturalmente, mais situações para nos preocuparmos. O que torna a melissa especial é sua capacidade de quebrar esse ciclo de pensamentos repetitivos sem causar sonolência ou diminuir nossa clareza mental. É como se ela funcionasse como um botão de reset suave para o cérebro, permitindo que voltemos ao estado de presença e tranquilidade que conhecíamos bem quando éramos mais jovens. A forma correta de preparar melissa é diferente da camomila. Ela precisa de água um pouco mais quente, cerca de 90 graus, e apenas 5 minutos de infusão. Tempo demais deixa o chá amargo e pode diminuir sua eficácia. Uma descoberta interessante é que a melissa funciona melhor quando bebida morna, não quente nem fria. A temperatura morna permite que os compostos ativos sejam absorvidos mais eficientemente pelo nosso organismo. Aquela mesma paciente que mencionei voltou após 2 semanas usando melissa preparada corretamente. Ela me contou algo emocionante. Pela primeira vez em meses, conseguiu assistir seu programa de televisão favorito sem que a mente vagasse para preocupações. Mais impressionante ainda, ela relatou que conseguiu ter uma conversa tranquila com a filha sobre assuntos do dia a dia, sem que sua mente ficasse antecipando problemas que poderiam acontecer. O momento ideal para a melissa é quando você percebe que sua mente está ruminando alguma preocupação. Sabe quando você se pega pensando na mesma coisa várias vezes no dia, sem conseguir chegar a uma conclusão ou solução? É exatamente nesse momento que a melissa demonstra sua eficácia única. Ela quebra esse padrão repetitivo e devolve a capacidade de focar no presente. Existe um horário do dia especialmente eficaz para a melissa, o final da tarde, entre 17 horas e 19 horas. Esse é o momento quando nossa mente naturalmente começa a processar os eventos do dia, mas muitas vezes esse processamento vira uma roda gigante de preocupações. A melissa, nesse horário, funciona como um organizador mental suave, ajudando a mente a processar as informações sem entrar em loop ansioso. Uma descoberta que me surpreendeu
foi como a Melissa também melhora a qualidade da comunicação. Várias pessoas relataram que conseguiram ter conversas mais tranquilas e presentes com familiares. É como se, ao acalmar a mente tagarela interna, elas conseguissem estar mais disponíveis para ouvir e se conectar genuinamente com outras pessoas. Se você quer continuar recebendo informações que realmente funcionam para nossa faixa etária, informações baseadas em anos de experiência, ajudando pessoas como você, inscreva-se agora no canal. Toda semana compartilho descobertas que centenas de pessoas já usaram para recuperar a tranquilidade mental. Não perca essas orientações semanais que podem transformar como você lida com ansiedade e preocupações. O terceiro chá que tem transformado vidas é a passiflora, também conhecida como maracujá do mato. E ela possui uma característica única que a torna especialmente valiosa para a nossa geração. Funciona mesmo nos momentos de ansiedade mais intensa, quando parece que nada consegue nos acalmar. Recentemente, observei como uma situação específica se repetia entre meus pacientes. Muitos me relatavam que tinham episódios de ansiedade súbita, momentos quando o coração disparava sem motivo aparente, quando a respiração ficava curta e a sensação era de que algo ruim estava para acontecer. Nesses momentos críticos, chás tradicionais não faziam efeito rápido o suficiente. A passiflora contém alcaloides naturais, especialmente a passiflorina, que agem diretamente no sistema nervoso central de forma mais rápida que outros compostos vegetais. O que a ciência descobriu é que ela não apenas acalma, mas também estabiliza os neurotransmissores responsáveis pela resposta de luta ou fuga. Aquela reação primitiva que dispara quando nosso cérebro interpreta uma situação como perigosa, mesmo que não seja. Para nossa faixa etária, isso é especialmente importante, porque nossa resposta ao estresse mudou ao longo dos anos. Situações que antes conseguíamos lidar naturalmente agora podem gerar reações desproporcionais. A passiflora funciona como um moderador inteligente, ajudando nosso sistema nervoso a responder às situações de forma mais equilibrada e apropriada. A preparação da passiflora requer cuidado especial. Ela deve ser feita com água a exatos 85 graus e infusionada por 8 minutos. O segredo está na paciência. Quanto mais tempo ela fica em infusão, mais compostos ativos são liberados. Diferente de outros chás que podem ficar amargos, a passiflora fica mais eficaz com o tempo adequado de preparo. Uma descoberta fascinante que observei é que a passiflora tem efeito cumulativo. Quanto mais regularmente uma pessoa usa, melhor ela funciona nos momentos de crise. É como se ela fosse treinando o sistema nervoso a responder de forma mais calma às situações estressantes. Um senhor de 71 anos me descreveu como, após um mês usando passiflora regularmente, percebeu que situações que antes o deixavam muito ansioso, agora causavam apenas uma preocupação normal e manejável. O momento mais eficaz para usar passiflora é quando você sente os primeiros sinais físicos da ansiedade, aquele aperto no peito, a respiração que fica mais superficial, as mãos que começam a suar ou tremer. Nesses momentos, ela age como um bombeiro especializado, indo direto ao foco do problema antes que ele se espalhe. Uma particularidade interessante da passiflora é que ela pode ser usada de forma preventiva. Se você sabe que vai enfrentar uma situação potencialmente estressante, como uma consulta médica importante ou uma conversa difícil com familiares, tomar passiflora 30 minutos antes cria uma base de tranquilidade que permite lidar com a situação de forma mais centrada. Uma paciente me relatou uma experiência que me emocionou profundamente. Ela havia desenvolvido medo de sair de casa sozinha porque tinha episódios de ansiedade na rua. Após algumas semanas usando passiflora, ela conseguiu não apenas sair sozinha, mas também aproveitou o passeio. Descreveu como se sentia segura dentro do próprio corpo novamente, confiante na sua capacidade de lidar com qualquer situação que surgisse. A passiflora também tem um efeito interessante sobre a qualidade do sono.
Pessoas que a usam regularmente relatam não apenas dormir melhor, mas acordar com uma sensação de serenidade que permanece durante o dia. É como se ela criasse uma base sólida de tranquilidade que sustenta a pessoa mesmo em situações desafiadoras. O que mais me impressiona sobre a Passiflora é sua gentileza. Ela não força o relaxamento, nem causa sonolência excessiva. Simplesmente devolve àquela pessoa a capacidade natural de se sentir segura e tranquila, como se estivesse relembrando ao corpo e à mente como é viver sem medo constante. Até aqui você já descobriu 3 aliados poderosos para reconquistar sua tranquilidade. A camomila, com sua técnica específica de preparo que acalma o sistema nervoso de forma suave e eficaz. A melissa, que quebra aqueles pensamentos repetitivos que não saem da cabeça. E a Passiflora, que funciona mesmo nos momentos de ansiedade mais intensa, devolvendo a sensação de segurança no próprio corpo. Cada um desses chás trabalha de forma única, respeitando como nosso organismo mudou ao longo dos anos. Não são soluções genéricas, são descobertas específicas que consideram nossa sensibilidade aumentada e nossa necessidade de métodos gentis mais eficazes. O que torna essas 3 opções especiais é que elas podem ser usadas individualmente ou em momentos diferentes do dia, criando uma rede de proteção natural contra a ansiedade. Você tem agora ferramentas específicas para diferentes situações. Quando a ansiedade está começando, quando a mente não para de pensar e quando precisa de alívio rápido nos momentos mais difíceis. Mas ainda falta o 4º chá, aquele que vai completar esse sistema de cuidado natural e que tem uma característica única que pode surpreender você. Você conhece alguém que anda mais inquieto ultimamente, que reclama de não conseguir relaxar ou que sente aquela ansiedade constante? Compartilhe agora com essa pessoa especial da família ou amigo querido. Sua atitude pode ser exatamente o que alguém estava precisando para descobrir que existe um caminho natural e eficaz para reconquistar a paz interior. O 4º e último chá que completa esse sistema transformador é a lavanda, mas não da forma como a maioria das pessoas conhece. Enquanto muitos associam lavanda apenas com aromaterapia ou sachês para gavetas, descobri que quando preparada como chá, ela possui uma capacidade única que nenhum dos outros 3 consegue proporcionar. Ela restaura aquela sensação profunda de paz interior que você sentia quando era mais jovem. Uma descoberta que mudou tudo foi quando percebi que a lavanda não apenas acalma a ansiedade presente, mas também trabalha com algo que chamo de memória emocional. Nossa geração carrega décadas de experiências, algumas dolorosas, outras preocupantes, e muitas vezes nossa ansiedade atual está conectada com medos e preocupações acumulados ao longo dos anos. A lavanda tem a capacidade única de acalmar essas camadas mais profundas de tensão emocional. Os compostos ativos da lavanda, especialmente o linalol e o acetato de linalila, atravessam facilmente a barreira sangue-cérebro e agem diretamente nas áreas responsáveis pela regulação emocional. Para nossa faixa etária, isso é especialmente valioso porque temos maior sensibilidade emocional e, ao mesmo tempo, maior sabedoria para processar sentimentos complexos. A preparação da lavanda requer delicadeza extrema. A água deve estar a apenas 75 graus, mais fria que todos os outros chás, e o tempo de infusão é de apenas 4 minutos. Por que tanta precisão? Porque a lavanda é como uma flor sensível que entrega seus melhores compostos apenas quando tratada com gentileza. Água muito quente ou tempo excessivo podem tornar o chá amargo e diminuir drasticamente sua eficácia terapêutica. Lembro de uma paciente de 73 anos que me procurou porque sentia que havia perdido a capacidade de sentir alegria genuína. Tudo na vida dela funcionava bem, família, saúde, mas existia uma sombra constante de melancolia que a ansiedade só piorava.
Após 3 semanas usando lavanda preparada corretamente, ela me ligou emocionada para contar que havia passado uma tarde inteira no jardim, simplesmente apreciando as flores. E pela primeira vez em anos, sentiu aquela leveza de espírito que pensava ter perdido para sempre. O momento ideal para a lavanda é no final do dia, entre 19 horas e 21 horas, quando nossa mente naturalmente começa a se preparar para o descanso. Mas não é apenas sobre dormir melhor. A lavanda nesse horário funciona como um ritual de liberação, ajudando a soltar as tensões acumuladas do dia e criando espaço para pensamentos mais serenos e esperançosos. Uma característica fascinante da lavanda é seu efeito sobre a respiração. Muitas pessoas relataram que, após beber o chá, naturalmente começaram a respirar de forma mais profunda e relaxada, sem fazer esforço consciente. É como se a lavanda lembrasse ao corpo como respirar com tranquilidade, aquela respiração natural e pausada que tínhamos quando nos sentíamos verdadeiramente seguros e em paz. Um senhor de 68 anos me descreveu uma experiência tocante. Ele contou que depois de usar lavanda regularmente, conseguiu voltar a escutar música clássica, algo que abandonara porque aumentava sua melancolia. Agora, as mesmas músicas que antes despertavam tristeza passaram a trazer uma nostalgia doce e reconfortante. A lavanda havia devolvido sua capacidade de sentir emoções profundas sem ser dominado por elas. A lavanda também possui um efeito cumulativo único. Quanto mais você usa, mais ela fortalece sua resiliência emocional natural. É como se ela fosse reconstruindo, gota a gota, sua capacidade inata de encontrar serenidade mesmo em meio às dificuldades da vida. Não é dependência, é o fortalecimento da sua própria sabedoria emocional. O que torna a lavanda especial é que ela trabalha com a integralidade da pessoa. Não apenas acalma a ansiedade, mas restaura a capacidade de sentir gratidão, de apreciar pequenos momentos de beleza, de ter esperança genuína sobre o futuro. É como se ela devolvesse cores a um mundo que a ansiedade havia tornado cinzento. Agora é sua vez de agir. Comente abaixo qual desses 4 chás fez mais sentido para a sua situação atual. Escreva apenas chá X, começando hoje. Não é pedido, é o próximo passo natural depois de assistir até aqui. Quem comenta recebe orientações personalizadas que só envio para quem realmente está pronto para transformar sua relação com a ansiedade. Você agora possui 4 aliados poderosos para reconquistar sua tranquilidade. A camomila com sua técnica específica que acalma o sistema nervoso suavemente. A melissa que quebra os pensamentos repetitivos e devolve a presença mental. A passiflora que funciona nos momentos de crise mais intensa e a lavanda que restaura aquela paz profunda que você carregava quando era mais jovem. Esses não são apenas chás, são ferramentas de liberdade. Liberdade de acordar sem aquele aperto no peito, de assistir televisão sem que a mente vague para preocupações, de conversar com familiares sem a ansiedade roubar sua atenção. De dormir tranquilo, sabendo que você tem recursos naturais para lidar com qualquer inquietação que apareça. Cada um desses chás representa uma descoberta que respeita sua experiência de vida, sua sensibilidade e sua sabedoria. Você não precisa mais se sentir refém da ansiedade ou achar que é assim mesmo depois dos 60. Existe um caminho natural, gentil e eficaz para reconquistar aquela serenidade que sempre foi sua por direito. Lembre-se, nossa geração tem algo precioso que as mais novas ainda não possuem: a sabedoria de valorizar soluções que realmente funcionam. Você já viveu o suficiente para saber distinguir entre promessas vazias e descobertas genuínas. O que compartilhei hoje funciona porque milhares de pessoas como você já experimentaram e confirmaram esses resultados. Sua jornada de volta à tranquilidade começa com uma escolha simples. Qual desses chás você vai experimentar primeiro? A resposta está dentro de você, na sua intuição sobre o que seu corpo e sua mente mais precisam neste momento.
Curta este vídeo se essas descobertas trouxeram esperança para situações que você vinha enfrentando. Comente qual chá mais despertou sua curiosidade para inspirar outras pessoas da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder as técnicas específicas que compartilho semanalmente sobre bem-estar natural após os 60. E assista ao próximo vídeo sobre técnicas de respiração que potencializam ainda mais os efeitos desses chás poderosos.